Fala galera que acompanha nosso canal, Café com Lead na área. Tava com saudade de gravar, né? 2 semaninhas já, né, Diogo? A gente fica com falta. Deixar aquele recadinho que a gente sempre deixa no início, tá, pessoal? Quem quiser participar do Café com Lead, tá totalmente aberto para vir aqui conversar com a gente sobre qualquer coisa de mercado de trabalho. Quem tiver alguma indicação também, cara, fica à vontade para chamar a gente no privado aí, no direct e fazer essas indicações pra gente. Não esquece de, cara, compartilhar muito, se for um assunto que você acha relevante, alguma coisa que você tenha passado, cara, entre em contato com a gente, conta um pouquinho da tua história, pra gente até trazer pra cá também, se fizer sentido. E curte muito, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo aquilo que é chato, mas que vocês sabem que ajuda a gente pra caramba aí, né, Diogo? Bom, muito bom. Muito obrigado pelo tempo de cada um de vocês. O Café com Lead, mais um episódio. Estamos aí na nossa quarta convidada. Hoje trazemos aí uma convidada que demorou um pouco, porque a agenda dela também é bem difícil. Então, tem uma gestão muito boa de agendas. Hoje a nossa convidada é a Isabelle De Seta. Isabelle De Seta, ela é especialista em autossabotagem. Então vamos falar muito hoje aqui sobre construção de carreira, desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano. Isabelle, fazendo um resumo rápido aqui, seu Isabelle, depois você complementa, só para o pessoal saber um pouco mais de você. A Isabelle, que hoje ela é fundadora, né, e proprietária da De Seta Desenvolvimento Humano. Ela é formada em administração de empresas, inclusive formou na UF, né? Isso mesmo. Tem MBA em gestão empresarial, já tem atuação aí de um pouco mais de 10 anos no mercado, já trabalhou na Enel. Enel, né? Enel. Enel. É meio... Cada um Geral chama de um polêmico. jeito. Enel. Eu gosto de chamar de Enel. Pronto, trabalhou na Enel, trabalhou na Tom, que pertence à Estônia, né? Sim. E hoje já foi membro da Fundação Estudar, que é uma ONG de educação que tem atuação aí nacional. Foi quando eu conheci a Isabelle. A gente fez um curso juntos em 2016, se eu não me engano, né? É isso. Fizemos um curso de liderança lá na época. E até hoje mantenho contato com essa rede. Então, complementa um pouquinho, por favor, Isabelle. Acho que você me apresentou bem. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui com vocês hoje, ser convidada. É isso, eu costumo dizer, acho que uma forma para resumir o que eu faço é... Eu gosto muito de fazer com que as pessoas acreditem que elas são capazes de fazer o que elas querem. Então, meu papel como experiência em empresa de liderança, hoje eu estou com desenvolvimento de pessoas, é ajudá-las nesse sentido. E eu acho que carreira é um ponto primordial. E elas acreditarem que elas são capazes de construir as carreiras delas, chegarem onde elas querem, é bem bacana. É isso que eu busco fazer, digamos assim. Boa. Bom, muito bom. Queria começar perguntando já, Isabelle, primeira coisa, porque quando a gente for divulgar, muitas pessoas já vão perguntar isso que eu não comentei, já me perguntaram, né, no off, o que é autossabotagem, Isabelle? Por que isso aí está começando a se falar muito mais agora e antes a gente nunca ouvia falar nesse termo? Explica pra gente, por favor. É uma forma muito simples de explicar o que é autossabotagem, tá? Imagina assim, sabotagem é um termo que todo mundo conhece, certo? O que é sabotar? Você pega e puxa o tapete de alguém. Sim. Você faz alguma coisa que vai atrapalhar a vida de alguém. Autossabotagem é quando você está puxando o seu próprio tapete. E a gente faz isso constantemente. Como que funciona? Com a nossa crítica, principalmente. Então eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho competência para fazer isso. Isso não tá bom. Poxa, mas se eu falar alguma coisa na reunião, vão me julgar. É uma vozinha que fica aqui na nossa cabeça e que impede a gente de avançar. Pensa como se você tivesse preso. Sabe aquele cinto de circuito funcional? Você amarra um elástico na cintura e você corre? Sim. Aí você corre até um determinado ponto e o cinto faz o quê? Pum, te puxa de volta. Ou um navio ancorado, você tá ali na superfície boiando, mas você tem o mar aberto para navegar. Mas por causa daquela corrente, você fica ali mais ou menos na sua zona de conforto. E a autossabotagem nada mais, nada menos do que é isso. Na verdade, são crenças que a gente adquire, principalmente lá na nossa infância, e que surge por algum motivo que naquela época era bom pra gente. Só que a gente cresceu. E ao invés de ajudar, aquilo está atrapalhando. Então, um exemplo que eu sempre trago e que é clássico. Quando o pai da gente ou a mãe fala assim, não fala com estranho na rua. Uhum. Aí a pessoa ela cresce falando, não posso falar com uma pessoa desconhecida que é um perigo. Aí quando ela cresce e vai para o mercado de trabalho, vai para a vida dela, precisa se relacionar,
ela não avança ou ela tem uma certa trava e não sabe por quê. Mas é porque lá, desde pequenininha, ela cresceu acreditando que falar com uma pessoa desconhecida é um risco. É mais ou menos isso. E a gente tem 10 maneiras diferentes de atuar na autossabotagem. Meu papel é basicamente ajudar as pessoas a terem consciência de como isso funciona e o quanto isso pode estar impactando a vida delas. Eu sou uma baita... Eu costumo dizer assim, ó, eu sou meu próprio avatar transformado. Então, se eu falo desse assunto hoje é porque eu sei na pele o que é autossabotagem. Eu aprendi a lidar muito com isso como pessoa. E hoje eu ajudo centenas, eu acho que já passei de 100 pessoas a enxergar esses padrões e conseguirem reduzir, assim. Legal. De acordo com o que até se falou agora, Isabelle, a gente pode se auto-sabotar por causa de alguém? Sim. Alguém pode ter culpa, né? Nessa... Porque eu vi até um podcast que falava, cara, você falou do pai não deixar falar com pessoas estranhas, tá? Minha mãe também nunca deixou, mas eu sempre tive esse jeito. Então eu sabia separar, mas tem gente que pode chegar numa empresa e não ter esse discernimento. Mas eu vi um podcast que falava assim, pô, o comunicador, aquele garoto lá do fundamental, lá do fundão, que o professor fala, cara, cala a boca, você tá atrapalhando a aula. Pô, é esse cara, às vezes, que vai se dar bem, que vai conseguir uma colocação boa no mercado de trabalho, e o professor, ele não sabe como conduzir, ele não sabe a maneira de falar com esse aluno, e ele acaba sabotando esse aluno que futuramente pode se auto-sabotar. É mais ou menos isso? É sim. Pensa assim, ó, a maior parte das nossas crenças, das coisas que a gente acredita que limita a gente, é formada, é construída lá na nossa infância e surgem normalmente por autoridades. Pais, professores, padrinhos, padastros, pastores, normalmente com P, não sei porquê. Pessoas que têm uma certa autoridade sobre você. E a pessoa, ela reforça tanto aquilo. Acontece em duas maneiras. Ou porque foi reforçado muitas vezes para você, por exemplo, você é burro, você fala demais. E aí a pessoa, de tanto que ela repete aquilo, ela acredita que aquilo é uma verdade, ou por um forte impacto emocional. Que nem quando você bate de carro, sabe? Às vezes a pessoa vai lá, bate de carro, fica traumatizada, nunca mais quer andar de carro. Uhum. Assim que surge o padrão da pessoa. E aí tem um outro ponto. A forma como você se sabota, o ambiente, também impacta na forma como eu vou me sabotar. Então, por exemplo, você pode ter um determinado padrão. Eu não sei se tá ficando confuso com a coisa que você traz. Não, vou dar um exemplo, tá? Existe um padrão que se chama prestativo. Uhum. Normalmente, quem tem esse tipo de padrão tem muita dificuldade em dizer não. Então, a pessoa não vai se posicionar. E ela vai dizer não para todo mundo, e ela acaba dizendo... Ela diz sim para todo mundo, e ela acaba dizendo não para a pessoa mais importante de todas. Ela mesma. Já sofri muito disso aí. Porra. É difícil, né? Eu também, tamo junto. Aí, se você, por exemplo, eu tenho um padrão de prestativo, e você tem um perfil que a gente chama de, sei lá, controlador. Ou uma pessoa de... pode ser um controle, ou um hiperrealizador, que são pessoas mais ativas, digamos assim. E você age de forma, sei lá, com muito controle sobre mim, ou querendo dar ordem, alguma coisa nesse sentido, isso vai aflorar o meu padrão de não saber dizer não. Entende? Entendo. Ficou confuso? Não, ficou. Então, são as duas coisas. Normalmente, o padrão que a gente tem próprio, né? Ele é formado por alguém, por a convivência com pessoas, sim, e o ambiente em que a gente está inserido, ele também acaba impactando. Então, por exemplo, hoje é muito comum, eu trabalho... boa parte das pessoas que eu atendo são pessoas da atividade de seguros, consultores de seguro. E é muito comum eu ir em agências, né, unidades, onde tem um grupo de pessoas, e eu atendo, sei lá, várias pessoas, 5, 6 pessoas, e todas elas estarem no mesmo padrão. É louco isso. Sim. Ainda vou te dar um pouco mais a fundo, mas é porque o ambiente acaba mudando. Então, eu já sei que o líder, ele tem uma dificuldade em dizer não, e que ele é muito prestativo, e aí quando eu vou ver, as pessoas que são lideradas dela também estão com aquele padrão. Ou o cara, ele é uma pessoa muito de cobrar. Ou de usar o medo para liderar. E as pessoas, elas desenvolvem um padrão que a gente chama de hipervigilante, de estar o tempo todo se preocupando. Cara, quando uma próxima coisa ruim vai acontecer? E é mais ou menos isso, assim. Várias áreas de seguro. Oi? Várias áreas de seguro. Consultores diversos, vários segmentos. Especificamente consultor de seguro de vida. É. Aham.
E você falou, eu lembrei agora de uma situação Mas que... vendas, de uma maneira geral, normalmente vendedores precisam muito da minha ajuda, viu? Eu acredito, Isabelle. Porque o ambiente de vendas ali acaba te moldando muito, você acaba ficando muito influenciado pelo meio, pela liderança, né? Pela cobrança, né? A sua autocobrança já é talvez um autossabotador também, né? Porque se você, né, você tem uma meta, se você não bater no mês, caraca, será que eu sou para vendas mesmo? Sim. É isso. Será que isso é para mim, né? E dependendo do produto, acho que para todo e qualquer tipo de venda. Mas em alguns produtos isso é um pouco mais aflorado. Venda é lidar com a rejeição. E um dos maiores medos do ser humano é justamente a rejeição. Então, quando você vai lá e bate na porta e fala assim, deixa eu te apresentar aqui um produto que eu tenho, e a pessoa diz não, você sente assim, aí que a cobrança vem lá no alto. Caramba, eu sou muito ruim, ninguém confia em mim, ninguém vai querer me ouvir, ninguém quer falar comigo. E isso vai aflorando. Você consegue dar dicas aí de como tá chegando perto do dia 31 e a gente ficar mais calmo? Vocês são na área de vendas também? Vocês vendem o quê? Cara, a minha empresa ela tá com uma atuação anônima aí, mas é um produto muito, muito difícil de ser vendido. E é desafiador pra caramba, eles sabem disso. E eu até consegui nesse meu primeiro mês fazer uma venda, eu tenho que fazer 4. E já tá chegando no final do mês e eu já tô entrando, cara, naquela noia de... Cara, eu quero fechar mais um, pelo menos, já sabendo, assim, que é difícil, que eu tô bem no início, mas que quarta-feira que vem já era, acabou o mês e vai começar um outro mês, mas vai zerar, os contratos vão se zerar e eu vou precisar vender mais 4 de novo. O oposto da autossabotagem se chama sábio. Muito que eu falo desse conteúdo, e eu acho que a maior referência que a gente tem sobre o tema, vem do livro Inteligência Positiva, do Cesar Chamini, tá? Uhum. E o que ele fala? Autossabotagem é você pegar a energia que você tem para produzir e você usar aquilo contra você. Por exemplo, se falta uma semana, quase, para fechar o mês, você está preocupado, já está um pouco tenso se você consegue ou não. Sim. Isso é autossabotagem. E o que é o contrário, que é o sábio? É se questionar, o que eu posso fazer para conseguir? Todo pensamento, ele vai te gerar um sentimento. Então, se eu penso, sei lá, eu não vou conseguir, ou eu não vou dar conta, eu vou me sentir ansioso. E se eu for me sentir ansioso, quando eu vou falar com o cliente, eu vou ficar nervoso, e o cliente sente o cheiro, não tem jeito. Sente mesmo. Uhum. Fica inseguro, e aí ele, tem alguma coisa errada. Ou o que acontece com muitas pessoas é de literalmente travar, paralisar. A pessoa fica tão ansiosa que ela vai para o WhatsApp, que ela vai para o Instagram, ela vai buscar alguma fuga para ela suprir ou ficar bem. Então, é sempre vigiar o que você está tendo de pensamento. E confrontar. Cara, eu costumo dizer assim, fé e medo são as mesmas coisas. E aqui sem levar para o lado espiritual das coisas. Fé e medo. Fé e medo. Cara, o que é fé? Fé é quando você acredita que alguma coisa vai acontecer e você não tem evidência concreta nenhuma de que de fato aquilo vai acontecer. O que é medo? É quando você acredita que alguma coisa vai acontecer e você ainda não tem evidência concreta nenhuma que de fato aquilo vai acontecer. Se falta uma semana para acabar o mês e você ainda não bateu a meta, se você pensar com medo, tiver com medo, provavelmente você vai ficar nervoso, tenso, vai paralisar. Isso não vai te ajudar. Se você pensa com fé, e aí, assim, pode até ser que você não chegue lá. Uhum. Mas se você acredita que é possível, pelo menos você vai começar a se direcionar para chegar naquele resultado. E aí você vai chegar muito mais próximo. E vai ser muito mais leve o caminho. Então, não tem muito. É igual, pensa assim, a nossa mente mente. E 90% dos nossos medos não acontece. Então, só se perguntar, cara, o que eu posso fazer para? E tá sempre reconhecendo o que você já fez. A gente fala muito, coach fala muito, né, de uma maneira geral, de você reconhecer os pequenos hábitos, as pequenas conquistas. Poxa, então se falta uma semana e eu já entreguei X resultado, que bom. O que mais eu posso fazer para avançar? E aí você vai reduzindo essa autocobrança, sabe? Consegui te responder? Consultoria de graça, né? Se deixar, eu vou ficar aqui 5 horas falando desse assunto. Vou aproveitar, Diogo, de graça. Também tá gravado, hein? Podia. Não, tá sendo gravado.
Muito bom, mas ficou claro para mim. Eu acho que eu fiquei tanto tempo longe da área de vendas justamente por talvez me auto-sabotar, talvez por ter tido lideranças tóxicas, talvez por ter desenvolvido ansiedade, enfim. E eu fiquei 1 ano e meio fora da área de vendas e aí decidi voltar agora, que é onde eu me sinto confortável, é onde eu consigo contribuir mais para a organização e para o time, mas eu tinha esquecido da reta final do mês. Tô me lembrando agora. Vou te contar um segredo. Segredo não, mas eu já trabalhei, já tô aí na área de vendas. Quando eu era da Stone, eu fiquei um ano numa área de vendas e eu entrei numa área assim por acidente, vai. Era uma área que era basicamente uma área de atendimento. E aí, assim, eles perceberam que tinha um produto que a gente estava atendendo de forma passiva e que ia trazer muito mais receita para o cliente se a gente entrasse em contato para poder vender aquele produto. E aí teve essa mudança e foi um pouco traumático, digamos assim. E eu falei assim, cara, como que eu vou vender? Eu nunca pensei na minha vida que eu tivesse que vender. E aí eu vou entrar eu acabo abrindo várias coisas, tá? Eu vou entrar num ponto que foi o ponto que me sustentou. E por que eu entrei nesse assunto, né? Eu fiquei 1 ano na área e nos 12 meses eu consegui entregar o resultado. Mas, assim, eu lembro que no dia 28 de... Eu tenho gravado a data. 28 de fevereiro de 2018. Eu bati a meta 18 horas e 1 minuto. Uns acréscimos ali. Tipo, já tinha fechado a operação, literalmente. Mas por quê? Venda é técnica, é gestão emocional e também é volume. E eu não parava de ligar. E por que eu consegui suportar ou consegui manter ali a constância de entregar o resultado? E aí eu sempre falo isso muito para os meus clientes. O que faz uma pessoa, um vendedor de sucesso, ter sucesso? O que faz um vendedor ter sucesso? 3 pilares. E o primeiro eu considero que é um dos mais importantes, que é a ambição. A ambição no sentido de você ter um objetivo. E isso vai para a carreira, e isso vai para qualquer coisa. Naquele momento, vender e bater aquela meta era a chance que eu tinha de quitar uns boletos que eu tinha no apartamento que eu tinha acabado de comprar. Então, eu não tinha nem tempo, digamos assim, de ficar preocupada. Claro que batia ansiedade, claro que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre desenvolvimento de pessoas, mas é sempre entender o seu porquê. Cara, para que você leva não todo dia? Reforce isso para você. Pô, é difícil? É desafiador? Mas eu tenho um objetivo, a minha empresa. Sabe? Tenha isso muito claro, que isso vai te ajudar a sustentar você avançar. Enfim, acabei entrando em alguns loops também, mas é porque eu me identifico muito. E era sempre no final, era sempre. Mas com o tempo você vai aperfeiçoando, vai pegando as técnicas, vai tendo mais... eu falo muito que eu falo muito para meus clientes, principalmente na questão da autossabotagem, e se não vier, qual é a pior coisa que pode acontecer? Porque a nossa mente ela vai falar assim, cara, você não vai bater a meta, ou esse mês você não vai bater nunca mais. Aí você já pensa assim, não vou ter dinheiro para pagar aluguel, não vou ter dinheiro para comprar isso, não vou ter dinheiro para... Calma, é 1 mês. É 1 dia. Só que é como se você... Imagina que você está aqui no planeta Terra. E aí o planeta Terra, você olha assim, ele é gigante. Mas se você parar para olhar realmente e botar no papel, a pergunta que eu faço pro meu cliente é, se você não bater esse mês a sua meta, qual é o impacto que isso vai gerar na sua vida em 10 anos? Aí a pessoa, nenhum. Eu falei, cara, e faz sentido gastar tanta energia vital por causa disso? Aí a pessoa, E o que vai acontecer? O que você pode fazer se não bater? Mês que vem vou trabalhar para poder bater. Eu falei, então tá bom, vai, segue. Eu falo que um dos meus principais papéis é ajudar a pessoa a continuar subindo a montanha. Todos nós estamos subindo uma montanha, uma maratona, sei lá o que for. Só que quando a gente para de se sabotar, a gente remove uma mochila cheia de pedras que fica nas nossas costas. E é isso, assim. Boa. Esse não tem uma receita mágica, não tem uma fórmula pronta, né, para que você possa bater meta todo mês. Mas é importante entender que, né, em alguns momentos, fatores externos, né, fatores da empresa, do mercado, enfim, pode acontecer de você não bater meta, você não vai deixar de ser um vendedor ou vendedora muito bom, você não vai deixar de ser um profissional, né, exemplar, referência para sua equipe. Acontece, é óbvio, né, você vai buscar melhorar, né, ter constância, mas acho que é importante entender o que está por trás para que você consiga entender. Pô, esse mês eu não entreguei porque, sei lá,
minha primeira semana foi ruim porque eu estava envolvido com outras questões. Tudo bem, você entendeu isso? Ótimo. Eu não tenho larga experiência em vendas, assim, apesar de a gente, né, ser vendedor. Desde que a gente entra no mercado de trabalho, a gente é vendedor, né, Isabela? A gente vende Sim. nosso tempo, né? A gente vende... A gente né? vende desde o momento que a gente nasce, né? Exato, como eu sou candidato para a empresa. Estou vendendo ali minha candidatura como um Exato. profissional bom, que a empresa, né, vai gostar. Mas eu entendi, depois que eu comecei a entender que essa minha cobrança, né, de chegar na última semana, às vezes precisando da meta, e às vezes entender que quando você não atingir em alguns momentos, né, pontualmente, faz parte até do processo para você poder absorver, é importante. Fazendo uma analogia com o futebol, é muito aquela máxima de que tem muita vitória que mascara os erros, né? Então, isso. o fato de você não bater meta no mês, pô, o que você pode aprender para no próximo mês você aplicar diferente? Então, Isso mudar o olhar, né? é importantíssimo, assim. Uma das táticas para você... Existem várias técnicas, tá? Para você reduzir o impacto da autossabotagem. Então, por exemplo, como são 10 maneiras diferentes disso acontecer, para cada sabotador, que é como a gente chama, vai ter uma forma que eu vou ter que conduzir o meu cliente. Mas se eu fosse dizer assim, em geral, de como reduzir o impacto da autossabotagem e fortalecer o que a gente chama de sábio, é justamente usar perguntas como essas. Eu trago 3, na verdade. Poxa, se não bateu meta, o que eu aprendo com isso? Poxa, eu poderia ter ligado mais. Eu não sei se é por ligação, como é. Eu poderia ter prospectado mais. Eu poderia ter, não sei, pedido mais indicações. Ok, aprendizado. Segundo ponto, o que eu posso fazer de diferente? Porque aí você sai do estado de crítica, que não te leva a lugar nenhum, e entra no estado de melhoria contínua. Beleza, já identifiquei que tem esse problema, mês que vem eu posso fazer isso. E aí a gente entra no terceiro nível, que é o da gratidão. Já existem diversos estudos que falam o poder de você aprender a ser grato pelo que você tem. E aí, isso é desafiador para algumas pessoas, mas mesmo não entregando resultado, pelo que você pode agradecer? O resultado mais caro. Então, eu posso ter perdido de 2-0, mas foi o primeiro jogo que eu arrumei o time. Sou grato por isso. Entende? Ainda assim vai ter coisa para agradecer. E quando você aprende a agradecer, eu sempre falo assim, coloque 3 motivos pelos quais você é grato, mesmo nessa situação. E aí, quando você aprende a agradecer, você se coloca num estado que é favorável. E aí a gente entra no estado da fé. Trazendo para analogia, né? Sim. E aí isso vai te ajudar a produzir no próximo mês e você entrar. Quando eu faço os testes, né, as avaliações, uma das coisas que o Cesar Chamini, que é o autor do livro, que ele fala muito dessa teoria, é que a autossabotagem ela funciona como um vórtice. Quanto mais a gente se sabota, mais intenso isso fica. Aí fica igual um redemoinho, sabe? Que puxa a gente para baixo. Por isso que a gente tem que estar sempre presente. O que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Tá ansioso? O que eu estou pensando? Faz sentido mesmo isso? Você vai ver. Se parar para pensar e olhar de forma racional, eu sempre digo, né? Seja racional nesse aspecto. Se olhar de forma bem racional, não faz sentido. O que você está pensando não está fazendo sentido. Não é o fim do mundo, não vai acabar, não vai ser demitido, quer dizer... Talvez, se você tiver muitos meses nesse ciclo, sim. Mas não vai ser por um... Se for por um, aí acho que a gente entra em outros fatores, né? Mas tá tudo bem. Vamos para a próxima. Aprende e vai. Eu acho que essas inteligências artificiais aí, elas só não vão atingir o mundo das vendas, né, cara? Porque é tão de pessoa para pessoa, é tão emocional. E mais um exemplo dessa minha semana, eu já estava de certo que ia sair mais um contrato, só que o sogro do meu cliente, cara, teve um mal-estar. E aí a gente fala, caraca, mas pode acontecer. A gente está suscetível a isso, né? A gente está lidando com outras pessoas. Então, cara, eu acho que venda, né, continua evoluindo. A gente até tá lendo um livro lá de venda desafiadora. Legal. Né, nessas semanas aí. E eu acredito que a venda ela não vai parar por aqui. Acho que tem muito mais evolução. E acredito que nenhuma tecnologia, cara, vai influenciar na venda, porque o que a gente faz, que é o poder até a gente estava falando mais cedo, né, de encantar as pessoas, de emocionar as pessoas, acho que nenhum robô vai conseguir fazer isso. Venda total, no fim das contas, é emocional. É você saber tocar na emoção da pessoa e ela perceber, eu preciso disso. Sabe? Mexer com ela. Sim. Bom.
Antes de fechar esse assunto, eu tô lembrando aqui de uma outra situação, Isabelle. É um pouco mais para trás, mas que muita gente está vendo a gente, que está ouvindo, vai se identificar, imagino eu. Então eu tô sozinho no mundo, vamos ver. Eu era muito tímido, Isabelle, quando até meus, sei lá, 16, 17 anos, era muito introvertido, era muito tímido. E eu lembro que sempre que eu chegava no ambiente, alguma pessoa falava: Caraca, Diogo, você solta aí, você é tímido. Então sempre ativava aquela lembrança: Caraca, eu sou tímido. Então, tipo, eu lembrava muita coisa que eu ouvi e venci quando eu era, né, criança, né, adolescente, enfim. Mas eu, no fundo, tinha alguma coisa em mim que me, me levava a querer mudar isso, Isabelle. E eu lembro que, somente no trabalho, eu sempre tentava me expor para poder apresentar, fazer um treinamento, né, conduzir uma reunião, fazer uma apresentação para a área, para o time, até para o time mesmo, para poder compartilhar, seja um aprendizado que eu tive, né, compartilhar um conhecimento que eu tinha. Mas, e aí eu até, antes de vir para cá, eu estava vendo que teve um estudo da Universidade de Indiana, se não me engano, que ela fala que a autossabotagem, ela sempre aparece muito mais nos momentos de atenção e concentração do que em momentos de distração e cansaço. E eu lembro que quanto mais me preparava para poder fazer a apresentação e treinamento, eu sempre ficava: Caraca, será que se eu falar tal coisa eu vou ser julgado? Será que a pessoa vai perguntar uma coisa que eu não vou saber responder? Então, muitas vezes, mesmo me preparando muito, eu chegava na reunião confiante, mas naquele processo né, de minutos antes, Isabelle, eu ficava, cara, sempre dava aquela sensação. Quando você vê hoje, né, na sua consultoria, isso acontece de forma recorrente, não sei se só em treinamentos, mas como é que você vê isso hoje no seu dia a dia com quem você atende hoje? É muito comum. Eu converso com muitas pessoas. Assim, ó, primeiro, de novo, né? Eu era uma pessoa extremamente tímida, assim. Do tipo de pessoa que entrava, muda e saía calada dos ambientes, aquela piadinha, tá falando demais, ninguém aguenta mais ouvir sua voz. Eu ouvia muito. Exatamente. E eu tive que lidar muito com isso, me desenvolver e buscar muito para poder melhorar, tá? E é muito recorrente e é muito, de novo, do medo da rejeição, de querer ser aceito, de querer ser bem visto, de pensar, cara, o que as pessoas estão achando ao meu respeito. E aí uma coisa que acontece e que faz com que, por mais que você esteja preparado, nesse momento em que você vai se expor, você fique tenso, é que o nosso cérebro ele tem uma função. O papel principal do cérebro é manter a gente vivo. E ele não quer que a gente gaste energia, ele não quer que a gente se arrisque, ele não quer que a gente faça nada de diferente. E toda vez que você vai se apresentar em público, é como se disparasse um alerta. Opa, Diogo, você está fazendo alguma coisa diferente. Isso é um risco para você. Não vai, que você vai... E aí ele começa a te falar um monte de coisa. Não vai, que você vai passar vergonha, nananã. E ele fala um monte de coisa para te proteger. Só que existe um estudo que mostra que esse pico de adrenalina, ele dura em torno de 5 minutos. Em média. Então você vai entrar, você vai começar a falar, o seu cérebro vai disparar diversos gatilhos para você entrar no estado de proteção, digamos assim. Mas depois que ele perceber que não é um risco, que não é uma ameaça e que não vai acontecer nada de errado contigo, aí você vai ficando mais à vontade, mais tranquilo. Então, é mais uma prática. Tipo, eu já sei que quando eu for entrar e vou falar aquilo, eu vou ficar nervoso. Nos primeiros minutos, deixa eu falar umas coisas ali, me falar de mim, soltar uma piada, que aí você vai quebrando o gelo e depois você vai ficando mais confortável para poder falar. Só que o que acontece às vezes? A pessoa ela entra nesse estado de alerta e aí ela já começa falando de um tema importante. E aí ela fala de um tema e ela percebe que não foi bom como ela gostaria, porque ela estava nervosa. Aí entra no looping da autossabotagem. E aí, às vezes, as coisas perdem o controle, que a pessoa fica vermelha, gagueja, treme, faz um monte de coisa. Então, como estratégia, nos primeiros minutos, tenta não falar do assunto, que é o tema central, o importante, para você conseguir ficar mais tranquilo e ir avançando, assim. Boa. Maneiro. Muito bom. Teve uma pessoa, lembrando que nossos seguidores mandaram algumas perguntas pra gente, para poder fazer para você aqui hoje. Uma pergunta que apareceu, teve algumas similares, mas para poder simplificar, Isabelle, é sobre, acontece muito autossabotagem para quem, vamos supor, já começou a sua carreira profissional, né, já teve sua experiência de estágio, né, primeiro emprego,
Só que tem muitas pessoas que perguntaram pra gente, poxa, Diogo Marrom, fala sobre transição de carreira, fala sobre, né, como é que eu posso entender para qual lado eu vou, se eu estou indo para o caminho certo. E aí tem muita gente que se auto-sabota nisso, né, Isabelle? Poxa, Diogo, eu quero muito sair da minha área de vendas, por exemplo, quero ir para a área de, sei lá, gestão de projetos. Poxa, mas será que eu vou saber lidar com projetos? Será que eu estou acostumado a lidar com gente, sempre interagindo com humanos, né, com pessoas, né, negociando? Será que eu tenho a cara de projetos? Aí a pessoa, às vezes, né, com medo, não busca, de repente tem a primeira conversa ali, de repente não é muito aquilo que ela quer, e pronto. Ela meio que, nossa, isso aqui não é para mim não. Aí volta. E aí ela atrapalha o crescimento dela até uma possível, né, projeção maior. Qual é a sua maior habilidade? Minha maior habilidade? Eu acho que eu sou muito adaptável nos ambientes que eu chego. Não sei se é maior, mas é uma grande que eu gosto. E se eu te perguntar assim, a primeira vez que você teve que se adaptar, foi fácil pra você? Não, de modo algum. Dificílimo. Vai ser assim pra qualquer coisa na vida. E é só entender que é tudo uma questão de treino. Levando pra pessoa, né? Poxa, se eu tô na área de vendas e eu já tenho uma habilidade para performar bem em vendas, eu quero ir para uma área de projetos, aí a gente tem outros fatores também que eu já vou falar. Mas apesar desses outros fatores, qualquer habilidade ela é treinável. O que eu preciso é só de horas repetidas para conseguir chegar naquele momento. Se você está performando bem em vendas, é porque você já está ali há um bom tempo. E você já aprendeu a falar aqui, a fazer daquele jeito. Se você hoje anda, é porque lá, quando você era pequenininho, você caiu muito e depois você aprendeu. Então, o que eu tento sempre passar para os meus clientes tudo é treino. É que nem, falando de futebol, eu também adoro trazer analogia de futebol, é que nem jogador de futebol. Para ele estar ali, para ele estar jogando bem, para ele estar performando, o que ele precisa? De treino. Treinar o quê? Fundamento. E do que mais que ele precisa? De ritmo de jogo. Que se o jogador joga, para uma semana, para 2 semanas, depois volta, ele vai ficar capenga. Então, se ele quer ser um bom jogador, vou dar um exemplo, não sei o time de vocês, mas eu tenho que falar do meu. Sim. Sou flamenguista. Ufa. Eu não sei se é um bom exemplo nesse momento. Mas, por exemplo, você pega um jogador, sei lá, vou trazer um jogador que voltou agora, o Gerson. Ele não voltou, os primeiros jogos dele foram bem ruins. Ele já voltou no nível ok. Por quê? Ritmo de jogo. Então, para qualquer coisa na nossa vida vai ser assim. Agora, pensando em carreira, acho que tem algumas coisas que a gente precisa olhar na carreira. Primeiro é nossos perfis. Assim, cada um de nós, existem quatro tipos de perfis de pessoas no mundo. Assim. É o famoso DISC, né? Que são os perfis comportamentais. Então, tem uma pessoa que ela tem um perfil de dominância, que são aquelas pessoas muito objetivas, direto ao ponto, são obcecadas pelo resultado, tendem a ter uma mais facilidade para liderança. Tem aquelas pessoas que são comunicadores latos. Então, onde ele chega, ele conversa com todo mundo, são altamente criativos, gostam de estar em constante contato com as pessoas. Tem aquelas pessoas que são mais introspectivas, que falam de maneira mais calma, mais mansa, mais quieta, e que gostam de ter tudo muito bem organizado e planejado. E que buscam constantemente a segurança. E já tem aquelas pessoas que são bem analíticas, que elas sentam, se deixar, o melhor amigo dela é o computador. Adora trabalhar em equipe, ela é o computador. Mas são extremamente profundas e que gostam de olhar para dados. Então, o que é importante numa carreira? Você reconhecer qual que é o seu perfil. Porque, por exemplo, se eu pego uma pessoa que é altamente comunicadora e coloco ela para trabalhar numa área de análise de dados, ela vai ter que ficar 24 horas, o tempo inteiro olhando para o computador, uma hora essa pessoa vai surtar. E o que acontece muito nas empresas? Às vezes a pessoa está desmotivada ou ela não está feliz na atividade que ela está fazendo porque simplesmente ela está numa vaga que não favorece as principais habilidades dela. Então você precisa olhar para dentro, parar e olhar um pouco e falar, pera, quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas tendências? Essa carreira faz sentido com o que eu tenho? E aí valida. Pode ser até que você tenha, por exemplo, no meu caso, eu não tenho um perfil de comunicação. Não é algo mais fácil do mundo, por exemplo, dar uma palestra, que é uma coisa que eu faço hoje constantemente. Mas eu estava muito convincente do que eu queria fazer, então para mim tá tudo bem. Sabe? Então puxa, o que eu quero? Aonde eu quero chegar? O que eu quero entregar? O que eu busco, né? O Napoleão Hill fala que 98% das pessoas que fracassam, elas não sabem o que elas querem. Então, primeira pergunta que eu falo sempre assim para os meus clientes: o que você quer? Você pode até não saber o que você quer,
Mas, de repente, o seu motivo ou o que você está buscando é justamente descobrir. Então, tá, eu tô em dúvida na minha transição de carreira. Tá bom. Até quando você vai validar isso? Até tal dia. Quais são as suas habilidades para te ajudar a seguir nessa profissão? Isso, isso e isso. E aí, a partir disso, ela vai construindo e ela vai criando um planejamento para ela avançar. E conforme ela vai testando, eu acho que tudo na nossa vida é teste, não tem jeito. Sim. Isabelle, é certo a gente afirmar então, né, já que você falou tanta coisa assim pra gente, mas a gente vê que algumas empresas ou estão querendo diminuir a mão de obra, ou indo na contramão do que é certo, não sei. Mas é certo a gente afirmar, por exemplo, quando eu saí de vendas, eu fui para uma área de relacionamento e performance. Então eu tinha que me relacionar muito bem com a minha carteira, mas ao mesmo tempo eu precisava fazer análise de dados. Então ele quer um perfil que você falou, que é um perfil comunicador com um perfil analítico. É possível que a pessoa tenha os dois perfis? É possível, viu? Ah, tá, eu vou ter que treinar muito. Mas é muito raro. É muito raro. Então, assim. foi o meu caso, eu não tinha, então não deu. É assim, ó. Cada vez mais a gente é exigido por ser multitarefas, né? Sim. E a gente sabe que não é tão produtivo assim. Às vezes você ter duas pessoas e uma 100% focada em entregar um negócio, você vai ter muito mais resultado. Muito mais. Entende? E minha recomendação é que, cara, se o cara ele vai olhar para dados, que ele tem um perfil de dados e que ele fica ali. A comunicação ela é importante? É, para todo mundo. Todo mundo, em algum grau, ela tem que se desenvolver na parte de comunicação. Mas ele não pode ser exatamente essa a exigência dele, entende? Sim. É possível. Assim, ó, qual que é o melhor dos cenários de um perfil perfeito, digamos assim, de pessoa? Pensando na nomenclatura DISC, né, é ter do lado dominante a coragem e a ousadia, que são pessoas corajosas e audaciosas. O carisma e a criatividade de um comunicador. Ser bom ouvinte, que é o planejador, e carinhoso. E ser uma pessoa profunda e que busca excelência, que é o do analista. Mas isso exige muito esforço. Então, se eu pego para uma pessoa que é comunicador e falo para ela ser analista, nossa, é quase que falar para ela, nasce de novo. E às vezes as pessoas estão sofrendo por causa disso, literalmente. Então, Isabelle, minha forma de pensar é, cara, deixa a pessoa com atividade que é mais condizente para o perfil dela. Se eu for trazer para vendas, por exemplo, para determinados tipos de produto, ser analítico é mais vantajoso do que ser comunicador. E aí, só um ponto, porque nem sempre o fato de você se comunicar bem vai dizer que você vai ser um bom vendedor. Sim. Porque existem vendas que é exatamente você seguir um método. E você ser disciplinado e você seguir aquela técnica. E aí, quando a gente pega para um perfil que é de comunicação, ele sofre, às vezes, com essa parte de disciplina. Entende? Então, ele é contratado por ter uma habilidade, mas ele acaba tendo que sair porque, na verdade, o que precisa é outra coisa. Então, é isso, assim, direcione. Acho que quanto mais você direcionar, mais resultado você vai ter. Perfeito. Muito bom. Ainda bem que tá gravado, cara. Ainda bem. Eu queria falar com você, Isabelle, mantendo essa mesma linha ainda. Você falou aí, você fala com as pessoas que você atende, né, para poder entender o que ela quer, né, entender as habilidades. E muitas vezes, até falamos isso no papo com a Laila, inclusive, se não me engano, ou com o Togi, não lembro, que muitas vezes, para quem está em dúvida, Isabelle, saber o caminho que você quer passa por, primeiro, saber o que você não quer. Exato. Para você poder cortar algumas opções. Isso ajuda a você clarear o caminho, né? Sim. Voltando assim, ó. O primeiro passo, o mais importante é você ter clareza do que você quer. Só que o mundo, às vezes, eu vou falar assim, é um pouco cruel. Porque com 18 anos, 20 anos, a gente tem que decidir o que a gente quer para nossa vida, mas a gente nem experimentou nada profissionalmente. Então, sim, às vezes eu já atendo pessoas que estão completamente perdidas na carreira. E eu vou chegar e falar, o que você quer? A pessoa, não sei. Ela já tem anos aí de estrada, né? Eu falei, tá, mas o que você sabe que você não quer? Ela falou, não quero isso. Então tá bom, então deixa isso de lado. Agora vamos olhar para o que você tem de habilidade. Aí que vai entrando, eu falo que é montar o quebra-cabeça, literalmente. Trazendo as peças do comportamento da pessoa e das características.
o que você é bom? Aí tenta puxar, o que você gostava? Quando você era criança? E aí você vai atendendo. Mas sempre, pelo menos, saber o que você não quer para você não repetir, não gastar mais tempo com aquilo. Poxa, eu já experimentei estar na área de dados, não deu certo. Já experimentei vender, eu não quero mais aquela pressão da meta de vendas. Tá tudo bem, então vamos olhar para outro lado. Entende? E de novo, não é uma coisa simples também. Descubra sua carreira. Poxa, eu já sou um pouquinho velhinha, tenho 35 anos. Eu descobri de fato o que eu queria aos 33. Até lá eu tive que aprender muito o que eu não queria. Para depois me direcionar. E hoje, depois de muita busca de autoconhecimento, ter um pouco mais de clareza e falar, cara, eu quero isso. E não vai ser sempre aquele negócio pro resto da vida. Eu ainda posso mudar daqui a 5 anos. E tá tudo bem. Sim, eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalham no banco há anos. Acho que banco tem muito disso. E a pessoa só vai saber que ela tá infeliz depois de 10 anos. Você falou de banco, e tem uma coisa, né? E vou puxar para autossabotagem. As pessoas acham que, por exemplo, se eu sair do banco, o que eu vou fazer? Isso. E aí vem aquela cobrança, eu não posso sair, nananã, e elas ficam presas àquela situação. Mas espera, não é bem assim, entende? Cada vez mais a gente tem a oportunidade da gente criar até a nossa profissão que a gente quer fazer. Então, na verdade, é só buscar. O que eu faço que me deixa feliz? Qual é o momento que me dá mais prazer? Qual é o momento, atividade flow, né? Que o pessoal fala muito. No que eu faço e que eu mergulho e quando vai ver a hora passa eu nem percebi? E aí, se você questionar, se você ir se questionando, você vai encontrando caminhos e possibilidades para você direcionar sua carreira. Legal. Então, lembrando, inclusive, talvez a gente traga para poder bater um papo com ele aqui um dia, nosso grande amigo Gustavo Souza. Com certeza. Gustavo Souza trabalhou com a gente, Isabelle. Ele estava imerso no mundo de vendas. Até vamos entender o que aconteceu com ele, como é que foi essa jornada dele, Marlon. Sim. Porque ele conseguiu, num intervalo de tempo muito abaixo da média, Isabelle, sair da área de vendas e ir para a área de ciência de dados. E é um cara que, assim, óbvio, se preparou muito, né? Estudou, né? Conciliava o tempo dele, né, no trabalho, né, com o estudo, né? Ele também agora tem os filhos, né? Tem as filhas, na verdade, As né? filhas, é. Então foi uma transição que foi, assim, para mim foi muito rápido, né? A gente, né, acompanha, né, com certa proximidade. Ele conseguiu migrar muito rápido. Então acho que e certamente acho que trazer pessoas assim, Isabelle, pode ajudar a compartilhar. Sim. Que tem vários jeitos também, né? Não tem só um caminho físico. Ele usou a pandemia ao favor dele. Ele fez alguns bons cursos, né? Sim. Na área de ciência de dados, né? E de cara ele já foi pra Globo. Uau. E aí, da Globo, ele recebeu a proposta e foi pro BIS, né? Yeah. Que é aquela plataforma que a Ambev usa. Sim. Então, assim, ele deu grandes saltos no intervalo de 6 meses, 7 meses. Por aí. Fez outro filho. Tinha tempo. Aproveitou a pandemia. Mas deu super certo. Cara, bem lembrado. É importante que a gente traga para que clareie também as ideias de outras pessoas, né? Que estão passando por esse momento de não quero mais isso, o que é que eu vou fazer? Não, e tem sido impressionante. Eu participei de um projeto que eu estava ajudando pessoas a se requalificar no mercado de trabalho, Isabelle, e uma boa parte queria trocar de área. Sim. Tudo bem, a maioria não sabia como, não sabia para onde ir, porque faltava até esse autoconhecimento, né? Voltar atrás, né? Tirar alguns mitos, né, que autossabotam, mas tem, né, não vi nenhuma estatística ainda, vou ficar até com dever de casa para os próximos papos, entender que muita gente está buscando trocar de área e nessa troca, Isabelle, passa por deixar essa autossabotagem de lado, né? Que às vezes manifesta em coisas pequenas, né? Uhum. Você dá um treinamento para sua equipe, né? Você fazer um relatório, né? Você conduzir uma apresentação para a empresa, né? Então, acho que pode ser importante a gente entender os vários caminhos, né? Várias maneiras, né? Sim, e às vezes, assim, a pessoa não precisa nem fazer uma transição radical, ela pode fazer pequenos ajustes. Sim. É uma atividade de um jeito que ela faz que não está sendo legal, ou alguma coisa, ou algum projeto que, de repente, se ela tocasse na empresa, ela só precisa falar, deixa eu fazer isso aqui. Poderia funcionar um pouco melhor para ela. Muitas das vezes, assim, existem mudanças radicais, mas às vezes é só um ajuste. É só deixa eu virar um pouquinho para cá, que talvez se eu fizer isso, vai fazer mais sentido para mim. Acho que a oportunidade também, né? Sim. Ter a oportunidade de fazer. Sim, mas não só ter, mas buscar.
e buscar criar, sabe? Cara, como que eu posso fazer isso? Se não estão me dando oportunidade, então deixa eu fazer. Porque aí, assim, o ser humano, eu acho que cada vez mais, para uma habilidade ou para uma competência ser validada, é importante você ter resultado. Então, por exemplo, eu sei que às vezes, a gente já está atarefado de coisa para fazer numa empresa. Mas se você, por exemplo, quer da área de vendas e quer começar a migrar para uma área de dados e não está vendo oportunidade, primeiro porque as pessoas não te enxergam com essa habilidade. Aí vai vir de você, às vezes, começar e criando aos poucos alguma coisa e mostrar que aquilo tem resultado. Porque as pessoas só dão atenção para quem tem resultado. Não tem como. Cada vez mais não tem como escapar disso, entende? Sim. Então, se já está um pouco claro para você, comece a buscar. E comece a entregar algum tipo de resultado que as oportunidades vão vir. Eu só cuidado, porque senão a gente terceiriza muito, entende? Sim. E aí que a vida passa. E as coisas não vão. Então, o que eu posso fazer? Nem que seja pequeno. Um pouquinho cada dia, até que a gente vai chegar no lugar que a gente quer. Boa. Tinha um assunto que eu queria falar, que eu acho que a Isabelle acho que vai ser perfeita para a gente tocar nesse assunto, que é o poder de falar não. Né? Quantos benefícios, né, dizer não traz pra gente. Eu aprendi a falar não com o Diogo, só que o método do Diogo foi um pouco engraçado, que na mesa dele ele tinha uma plaquinha, né, Diogo? Que estava escrito diga não, ou não posso agora, fale não, ocupado, alguma coisa assim. E eu falei, caramba. E eu via muitas vezes o Diogo deixando de fazer alguma coisa do trabalho para ir ajudar outra pessoa. E aí no último dia do mês a gente ficava até 11 horas na empresa para ele tentar puxar algum contrato para bater meta. E aí, acho que depois de alguns meses ele colocou essa plaquinha e as coisas começaram a mudar um pouquinho. Eu falei, cara, vou pegar isso para mim, porque eu não sabia falar não. Eu aceitava tudo, e sorte que eu aprendi a dizer não antes do meu filho nascer. Que aí senão eu acho que eu tava perdido, né? Eu vou falar isso de uma forma um pouco mais profunda, tá? Vamos lá. Pensando na autossabotagem, quem tem dificuldade em dizer não, normalmente é quem tem lá o sabotador do prestativo. E tem um outro lá que é esquivo, que é um pouco parecido, que são pessoas que fogem de conflito. Mas qual que é a base do você não dizer não? É que você quer ser aceito. Você quer ser aceito, você quer ser reconhecido como uma pessoa legal. E para você, inconscientemente, vai de maneira automática, dizer não para uma pessoa, você vai quebrar uma conexão. Só que assim, quem tem conexão de verdade não vai deixar de gostar de você, ou você não vai perder a conexão por causa de um não. Você pode até fazer com que a pessoa ela fique chateada naquele momento, mas a longo prazo você vai descobrir uma coisa muito mais importante. Ou você vai conquistar uma coisa muito mais importante, que se chama respeito. Você tem filho? Imagina se disser tudo pro seu filho. Não dá. Assim, de novo, trazendo para o meu lado. Eu, numa época, né, eu trabalhava na Stone também, e nessa mesma área de vendas, você falou de vendas, mas eu tinha exatamente isso duplo papel. Eu era uma pessoa muito analítica, e eu estava ali na área vendendo, na operação, então eu tinha uma dupla função. Além de vender, eu tinha que... Eu fazia relatórios, acompanhava o resultado da equipe. Só que ainda era muito manual, então era basicamente no Excelzão. E as pessoas, elas não tinham muita... não eram tão próximas assim, não sabiam lidar bem com o Excel. Então, se deixasse, era o dia inteiro. Beli, me ajuda com isso. Não sei o que. Isa, minha meta, como é que tá? Como é que tá o resultado da minha mesa? Não. E aí eu ia trabalhando até 10, 11 horas. Até que o meu líder chegou e sentou do meu lado e ele falou assim, todo mundo chegar perto de você vai ter que falar comigo antes. Que aí ele virava e falava, não, ela tá ocupada. Não, ela tá ocupada. Por quê? Eu tinha dificuldade em dizer não. Então, entender que quando você chega e fala não, a pessoa ela vai pensar 2 vezes antes de falar com você. Agora, se você diz sim, cara, pra que eu vou perder meu tempo aprendendo Excel se eu sei que o Diogo sabe? Muito mais rápido pra mim. Muito mais cômodo. Verdade. E aí a gente vai educando as pessoas assim constantemente. E claro, quem ficar chateado e não quiser falar com você, que bom, beijo, tchau. Quem gosta, quem tá do seu lado vai continuar.
Tá? E aí tem algumas técnicas para você dizer não. Bom, anota aí, presta atenção, hein? É. Agora é o momento chave. Não, algumas técnicas ou algumas dicas para você não se enrolar. Primeiro, nunca justifique o não. Que aí você não sabe dizer não, e você Por que fala não? assim. Você fala assim, mas eu vou ter que, sei lá, daqui a pouco eu tenho que estudar, ou eu tenho que ver o filme. Tudo bem, eu te espero. Aí tu vai se enrolando. Sim, sim, sim. Mas eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que lá. Não tem problema, pode ser depois de amanhã. E aí você vai se enrolando. Você pode dizer não dizendo sim. E aí você determina. Então, se o Diogo chega assim pra mim, Isabelle, me ajuda aqui com esse relatório agora. Eu posso falar assim, ajuda o Diogo. Segunda-feira. Você não disse não. Essa é uma pra quem não quer dizer Boa. nenhum. Boa. Ajuda segunda-feira. Se você puder, se for algo de fato que faz sentido. Aí a pessoa fala, não, mas eu quero agora. Eu falei, poxa, eu te ajudo na segunda. Se o jogo não quer esperar até segunda, ou eu não quero esperar até segunda, o problema é dele. Ele que tá dizendo não pra ele mesmo. Sim. Outra coisa importante, e eu volto na questão do objetivo, é de você ter muito claro o que você quer. Para resultado, para sua vida, resultado na empresa, por exemplo. E aí você pergunta, cara, isso vai me aproximar ou vai me afastar do que eu quero? Aí você pensa, não. E aí tem a questão até de você negociar. O que eu poderia estar fazendo no lugar disso? Às vezes é coisa simples. Final de semana, um amigo te chama pra sair e você não quer sair. Aí tu pensa, poxa, mas aí eu vou... Ele vai ficar chateado comigo, eu vou deixar de sair, não sei o que lá. Mas aí você gasta tempo, dinheiro, energia. E no lugar de sair com um amigo, você poderia estar descansando e recuperando. E você sabe que se você for, você vai prejudicar, às vezes, a sua semana inteira. Então, aprenda a negociar consigo mesmo, aprenda a dizer não, dizendo sim, e tenha muito claro para onde você está indo. Porque se te tirar do caminho, não faz sentido. Eu comecei assim, com a amizade, a dizer não pra amigos próximos e tal. Libertador, né? Hoje em dia só fala não, né, Demais. Marrom? Hoje em dia. Cara, só falo não posso fazer. E ó, Tô brincando, é mas... impressionante, as pessoas elas aprendem a se virar quando a gente diz não. Cara, é muito legal. Eu tenho uma amigaça minha, eu sou padrinho do filho dela. E a gente teve essa conversa, Tainá, depois vou te mandar aí o minuto que eu falo de você. Eu falei, cara, você precisa aprender a dizer não. E ela me encontra até hoje e fala, eu quero ser igual a você. Parece que ela conseguiu, né, crescer para algumas coisas e entender algumas coisas, mas para outras ainda não. Eu falei para ela, minha virada de chave foi quando eu aprendi a falar não, cara. Eu falava sim pra tudo, não queria me indispor com ninguém, queria ser legal com todo mundo, queria ser aceito em qualquer lugar. Se eu disse não e você ficou chateado, você me é chato, você não quer mais falar comigo, o problema é seu. E sabe o que acontece? Até Aprendeu, pensando... tá certíssimo, parabéns. Pensando na questão da aceitação, normalmente quem tem... Não sei como era com você, tá? Mas normalmente quem tem muita dificuldade em dizer não acaba se frustrando muito com as pessoas, se decepcionando. Muito. Porque você vai dizer que não, que você faz isso sem pensar, mas no fundo você quer algo em troca. Porque quando você pedir a pessoa, ela sabe dizer não e você não vai aceitar. E você às vezes tá esperando reconhecimento, tá esperando alguma coisa que você gostaria de falar, pô, a pessoa nem vai lembrar de mim. Então, cara, solta, só solta. Caraca, que aula, hein? Cara, falar não é muito legal. Inclusive, falando em não, Isabelle, aproveitando o gancho do Marrom, tem uma pergunta que veio também sobre pedir aumento. Hoje, Guimãozinho, não foi? Foi ele, não foi? acho que foi, Foi, parceiro Gui. Cara, eu sei que onde eu tô hoje, eu sou referência pro meu time, eu sei que eu posso agregar mais, mas eu não consigo chegar pro meu chefe e falar que eu quero um aumento, que eu quero uma oportunidade, que eu consigo agregar mais, enfim. Até por se tratar, né, de algo que de repente é um tabu na sociedade, no mundo corporativo, né, Isabelle, que é essa parte financeira, salarial, mas acontece muito, né? Não é raro acontecer isso. Acontece principalmente com mulheres. E a gente entra num tema que se chama Síndrome da Impostura. Eu li um livro que eu recomendo para todas as mulheres e homens também. Mas que foi uma mudança de chave na minha vida. Uma virada de chave que se chama Faça Acontecer. E uma das coisas que ela fala no livro é exatamente isso. Que tendências, tá? Eu sei que existe dos dois lados. Mas o homem, quando ele vê que ele tá produzindo mais, ele não pensa duas vezes. Ele vai, mas aqui, ó, tá aqui meu resultado. Quero meu aumento.
A mulher, ela vai ponderar uma série de coisas. Ela vai pensar, não, mas fulano me ajudou. Mas não sou isso tudo, não sei o que, não sei o que lá. E ela vai evitando e ela acha que ela não é boa e ela não pede. Sobre como pedir, né? Talvez. E, de novo, resultado. Contra dados e fatos não há argumento. E de você chegar e falar, olha, você me contratou para isso. Assim, ó, o pedido de aumento de salário, ele deve ser fundamentado a partir do momento que você está entregando além, né, pelo que você foi contratado. Sim. Então, se você tem consciência de que você já está entregando muito mais do que aquilo, é basicamente mostrar. Eu sei que não é tão simples assim, Sim. nem toda empresa vai aceitar. Claro. Mas quando você tem um fundamento e você consegue levantar essas evidências, fica mais fácil para você argumentar. Nunca vá argumentar com alguém, com um líder ou com uma outra área, sem ter dados. Porque senão vai ficar, eu trabalho demais. Tá, mas e aí? É porque geralmente quando você recebe um aumento ou você pula de senioridade, né, já tem um salário pré-definido. Algumas empresas trabalham até com curva A, B e C. Então eu posso ser júnior A, B e C, e o salário aumenta conforme eu mudo nessa curva, para pleno e para sênior também. Mas eu posso, de alguma forma, apresentar um case, sei lá, levar dados para esse meu gestor, para que ele possa pleitear, né, junto ao presidente, ao CEO, sei lá, para que eu receba esse aumento? Se você tiver dados para isso, sim. Se vai aprovar é outro ponto. Sendo bem sincero. Mas sim, e é possível, tá? Não vou dizer, não. Mas se você tiver dados, e aí, de verdade, você às vezes tem conteúdo e habilidade suficiente para ir pro mercado. Vou trazer minha experiência de vida pessoal de novo. Então, na Enel, eu trabalhei, fiquei 3 anos como estagiária lá. Porque tinha uma questão de podia mudar de empresa, né, de CNPJ. Uhum. E o meu último ano, eu fiquei numa área que era uma área que estava em construção. E eu lembro que quando o meu chefe me chamou, ele chegou para mim no canto e falou assim, olha, eu só vou contratar uma especialista, não tem espaço, não tenho vaga, não tenho headcount para poder contratar um analista. Você vai trabalhar aqui, vai ficar 1 ano, se você produzir bem, eu posso te ajudar a encontrar uma outra área. Foi assim que ele falou para mim. Beleza, depois de 1 ano, a gente fez tanto barulho assim com a área que o negócio cresceu tanto que eu vi ele literalmente juntando dados e fatos e era uma empresa, tipo, era uma multinacional. Uhum. Não é uma coisa simples de você abrir uma vaga. Que ele entregou e mostrou, tá aqui, ó. E aí sim, ele teve argumento e base muito bem fundamentada para poder. Então é sempre possível. A gente pode partir do princípio que na maioria das contratações CLT, principalmente, são 8 horas, 9 horas. 8 horas Em média, 8 horas e 40 né? ali, né? Em média. Para quem trabalha sempre mais do que isso, né? Porque é muito simples eu chegar e falar, cara, o meu trabalho ele tem que comportar o que está no contrato. Mas o trabalho que eu tenho de 9 às 6, por exemplo, eu nunca consigo parar 6 horas. Eu sempre vou até às 7, às 8, às 9. E é todo dia. Se eu parar às 6, eu vou me embananar todo. Eu vou ter que acabar trabalhando sábado e domingo, que vai dar no mesmo. Então acho que isso pode ser uma outra forma, né? Porque tem empresas que não trabalham com banco de horas, que não trabalham com hora extra. E para onde isso vai, né? Sim, e é sempre de você levantar esses números e mostrar. Pensa assim, isso, vou trazer de novo do dizer não, tá? Às vezes, é porque a gente entra numa loucura no mundo corporativo. Mas às vezes, tem pessoas que estão super sobrecarregadas de atividades e trabalhando demais, mas isso está acontecendo porque ela não levanta a mão em nenhum momento. Entende? Sim. Porque ela tá ali aceitando. E por medo, literalmente, eu super entendo. Eu sei que não é uma coisa tão simples, As pessoas às vezes agem por medo. Mas, e aí ela não vai dizer, poxa, tá aqui, ó, tô fazendo um trabalho de 3 ou 2. E ela, até pra mostrar que ela é boa, ela vai pegando, vai acumulando, e quando vai ver, o líder tá achando que é normal trabalhar daquele jeito. E aí, quando você não trabalha,
Você sai mais cedo, tá saindo É, cedo, né? Ué, Tá mas no horário. você sempre entregou tudo isso? Tá Como é que saindo agora você não tá cedo hoje? entregando? O que tá acontecendo? Sim. Então é de tentar mostrar e falar, ó, até medir. Eu lembro que nessa época que aconteceu comigo, ele mediu horas. Quanto que Aham. demonstrava pra coisa pra falar, ó, precisa disso. Eu sei que é um trabalho mais minucioso, mas de falar, ó, minhas horas tá aqui, ó. Você precisa mesmo que eu faça tudo isso? Então tem que ser mais. Não dá? Tá fora do horário de trabalho? O que você vai fazer? Vai contratar outra pessoa? Como é que vai ser? Eu tô tentando falar com um amigo meu há 4 dias. Ele me respondeu semana passada, eu não consigo falar com ele. Não consigo. É sério, sério mesmo. Mas, enfim, esse é um assunto polêmico aí, acho que dá para aprofundar mais nisso nos outros convidados que a gente quer trazer também. Mas pode tocar. Qual é a próxima aí? Só voltando na questão, no assunto anterior, Isabelle, muitas vezes, ainda mais para quem não tem tanta, né, tipo, não trabalhou em muitas empresas, não tem tantos anos de carreira, é mais difícil. Beleza, jogo marrom, Isabelle, legal. Já sei que eu preciso, que eu sou bom com números, acho que eu talvez tenha mais perfil analítico, trabalho na área de dados, né, na área, né, numa área mais analítica, beleza. Mas, poxa, apareceu uma oportunidade aqui na minha empresa ou em outra que não é bem ligado a isso. E aí, eu aceito ou não? Então tem algumas pessoas, aliás, os profissionais têm dificuldade, né, Isabelle, de saber se está no caminho certo. Sim. Será que algumas vezes você fazer, né, uma tarefa, né, ou participar de um projeto que não está ligado diretamente ao que você quer, mas de repente pode te agregar com o seu objetivo? Então tem gente que tem medo, às vezes, olha, Diogo, eu tenho medo de repente eu pegar esse projeto, foge um pouco do que eu faço hoje, tem alguma relação com o que eu quero, mas eu tenho medo de perder o foco. Ou então, e ao mesmo tempo, Diogo, eu tenho medo de não fazer isso e perder uma grande oportunidade de eu descobrir ali, reforçar aquela convicção que eu estou começando a ter, ou aprender algo novo. Aí só uma super pergunta, Isabelle. Ter um mentor ou uma mentora ajuda nisso, mesmo no começo de carreira, assim, nessa etapa? Eu diria que ter um mentor e uma mentora é fundamental em qualquer momento da sua vida, assim. Eu sou uma pessoa que, além de ser e de ajudar pessoas dando mentorias e com a minha atividade em si, eu consumo muito. Então, eu construí e estou construindo a minha carreira porque eu tenho pessoas me dando mentorias constantemente. Então, eu acho fundamental. Sempre assim, ó, pense no seu mentor, tem que ser uma pessoa que já tem o resultado que você busca. Cara, se eu quero ir para um caminho, quem é a pessoa que já chegou lá para ela me dizer mais ou menos os caminhos das pedras? Porque ela vai encurtar o seu processo, vai acelerar. E aí, pensando na decisão de você tocar um projeto em paralelo ou não, acho que o mentor ele pode te ajudar, mas é sempre, para tudo na nossa vida, quando a gente vai tomar decisão, é sempre da gente tentar levantar o que a gente perde e o que a gente ganha. Então, poxa, se eu estou numa área e aí surgiu uma oportunidade de um projeto, o que eu perco e o que eu ganho fazendo as duas coisas em paralelo? Poxa, eu posso perder o foco aqui. Mas aí eu vou ganhar a oportunidade de conhecer uma coisa nova. E aí, a partir do momento que você bota literalmente no papel tudo que você perde e que você ganha, você pensa assim, como é que eu reduzo as minhas perdas? Poxa, se para mim eu vou perder um pouco o foco, como que eu vou fazer para eu não perder esse foco? Qual é o mínimo que eu posso fazer? Poxa, durante o meu horário de trabalho, essas 4 horas, 5 horas, eu vou me dedicar 100%. Porque eu sei que eu vou conseguir entregar e às vezes até reduzir, mas e aí depois quando estiver no projeto eu vou estar mais focado. Sabe? E aí você vai conseguindo sair do piloto automático e até mesmo das emoções, digamos assim. Na condução da sua carreira e da sua vida. E olhar e botar no papel e planejar. O que eu perco, o que eu ganho? O que eu faço para reduzir? Como que eu vou? Como eu não vou? E claro, tendo um mentor, ele vai te ajudar, ó. Fica atento nisso. Faz aquilo. E ele vai te encurtar o caminho. Boa, legal. E você acredita, Isabelle, que você falou aí, ter um mentor quanto antes é melhor, pra você poder saber se está sendo no caminho certo ou não. Pessoas que estão mais ou menos no seu, né, vamos supor, nível hierárquico, né, ou têm o mesmo tempo de carreira que você, como é que a gente pode até aproveitar essas pessoas que estão do nosso lado convivendo para a gente poder, vamos supor, eu trabalhei com o Marrom durante 2 anos, se eu não me engano. No meu dia a dia, o Marrom, ele convivia mais comigo do que o meu mentor.
Então eu posso muitas vezes procurar o Marrom por Marrom. Vamos conversar aqui, pegar um feedback do Marrom para poder ele ter a visão dele. Como a gente já tem ali pelo menos um certo grau, né, de aproximação, eu tenho confiança que o Marrom, poxa, Marrom, ele vai conversar comigo e vai me direcionar. Isso, óbvio, sabendo filtrar algumas coisas, Isabel, isso é importante também. Tem muitas pessoas que às vezes deixam o colega do lado, né, e deixa passar uma oportunidade boa. O tempo todo, Exato. na verdade, O né? tempo todo. A gente tem pessoas que já estão ali, às vezes, ele não pode tá no nível hierárquico acima que o meu, mas numa determinada atividade ele tá fazendo muito melhor. Troca de experiências, O que né? você tá fazendo? Até o que não deu certo é importante saber, pra você não Sim. repetir. Exatamente. Então, é fundamental, eu acho, assim, ter essa troca e ter alguém para compartilhar e para falar, não, vamos fazer desse jeito. Fazer junto, né? Acho que se sentar e às vezes fazer com a pessoa também é importante. Eu acho que a gente já até falou sobre isso aqui. Eu acho que até esse preparo aí vem muito da nossa criação, né? Dos nossos pais, né? O que eles apresentam pra gente já conhecendo um pouquinho do mundo aqui fora, porque é sempre ali no terceiro ano do ensino médio que fica que vocês vão prestar vestibular pra quê? E eu não sabia. E eu só fui saber depois de muitas conversas com amigos. Então eu tava indo pra uma chopada na faculdade e conversando com amigos. Tem curso de quê? Não, mas esse curso é legal, olha a grade. Pô, mas eu me interessei por essa matéria. E eu acho que o que está acontecendo com a disrupção que a gente tem hoje, e o podcast também está muito inserido nisso, a gente quer ajudar pessoas. Então, pô, tem a Isabelle, tem outras pessoas que podem, né, prestar essa mentoria para quem está começando, quem, cara, não sabe o que fazer da vida. Essa ajuda aqui é fundamental, gente. Tanto podcast, para você que não está vendo ainda e vai assistir, tantas pessoas mentoras, tanto quem está do seu lado, que às vezes você está deixando passar uma oportunidade de trocar uma experiência, porque o Diogo veio de um lugar, eu vim de outro. Eu posso falar uma coisa pro Diogo que ele nunca Exato. sabe ou nunca vivenciou. Perfeito. E assim, ó, a maior parte dos nossos resultados, ela vem da nossa rede de relacionamento. Do que as pessoas ensinam pra gente, do que a gente aprende, e até mesmo, das vezes, pensando em vendas, você tá ali tendo acesso ao seu cliente ideal. Sim. Então, busquem sempre conhecimento, se relacionar com pessoas e entender o que as pessoas estão fazendo. Pode ser uma área completamente diferente, mas às vezes um negócio que o Diogo faz que é completamente diferente do seu é exatamente o que você está precisando saber no seu negócio para o negócio avançar. Às vezes é uma fala, eu costumo usar muito a expressão insight paga, né? Uhum. Você tá num curso, você tá num treinamento, uma palestra, às vezes, cara, quer ver? Eu vou puxar para uma outra coisa muito aleatória. Numa época em que eu era líder, eu passei num momento, assim, no início da minha liderança, que eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. E tinha que recrutar, treinar, desenvolver pessoas, e ainda participava da operação e eu não sabia o que fazer. E eu fui no workshop, e eu não lembro nada do workshop. Eu acho que foi alguém, até da União do Núcleo que deu, viu? Eu não lembro nada do workshop, eu só lembro que a menina falou assim, ó, nunca mais responda, faça perguntas. Cara, aquilo foi libertador pra mim. Porque toda vez que alguém chegava pra me perguntar alguma coisa, ao invés de eu parar e explicar, eu falava, o que você acha? Aí eu botava a pessoa pra pensar. Sim. Então, às vezes, você só precisa de uma palavra, de uma frase pra virar o jogo, pra conseguir avançar, enfim, e mudar sua carreira, resultados e tudo mais. Isso aí. Legal. Quem você atende, Isabelle, costuma ter muito uso de LinkedIn? Mais ou menos, assim. Mas o pessoal não usa. Você imagina que o pessoal não use por quê? Porque não é muito. O pessoal acaba, de repente, sei lá, se dedicando no trabalho de uma forma que. Mentira, eu acho que usa muito mais, assim. Eu atendo muito pessoas que já estão mais numa etapa de empreendedor, digamos assim. Então, eles usam para divulgar, para conseguir captar mais clientes, para se posicionar, digamos assim. Mas eu já atendi algumas pessoas relacionadas que precisavam de ajuda de carreira e olhavam o LinkedIn também. Porque pode ser uma ferramenta muito boa. Sim. Pode ser não, né? Uma ferramenta muito boa para você, poxa, Diogo, Isabelle, hoje no meu dia a dia eu não vejo ninguém que pode ser meu mentor. Perfeito. O LinkedIn tá aí. O LinkedIn, ele tem ouro, assim. E às vezes você chegar e construir uma rede de relacionamento no LinkedIn pode ser uma coisa. Maravilhoso. De sentar e falar assim, beleza. Por exemplo, eu quero ir para uma nova carreira. Vou dar um exemplo, tá?
De novo, vendas e quero ir para a área de dados. Vou virar cientista de dados. Não faço a menor ideia, não conheço ninguém que tem essa carreira. Onde eu vou achar? LinkedIn. Eu vou lá no LinkedIn, vou procurar quem são as pessoas, e as pessoas ali estão mais abertas para criar esse tipo de relacionamento. Fazer um bench, né? A ferramenta funciona para aquilo. Então você pode ir lá no LinkedIn e procurar cientista de dados, conectar. E falar, e pedir para marcar, de repente, um papo, um café, alguma coisa, e falar, me conta, como é que é a sua área? O que você faz? O que tem de legal? O que tem de chato? Entende? Então, o LinkedIn, ele está muito aberto para isso, é uma baita ferramenta nesse sentido, para você ir se conectando com as pessoas e aprendendo com elas. A gente usa muito a expressão aqui, modelando, né? Sim. Modelar aquelas pessoas. O que está tendo de tendência, o que elas estão falando, o que está tendo de oportunidade. Eu acho que é essencial hoje em dia para a parte profissional. O LinkedIn é muito poderoso, né, cara? Eu antes do LinkedIn era Rio Vagas. Rio Vagas, para mim, consegui um emprego pelo Rio Vagas, não fiquei, aí consegui o emprego pelo Rio Vagas, foi onde eu conheci o Diogo, e dali por diante só LinkedIn. Todas as empresas que eu passei, ou me recrutaram, ou me candidatei para vaga e consegui pelo LinkedIn. E LinkedIn é super importante. Acho que tem pergunta do LinkedIn aí, Diogo. Então, e fazer um adendo, você falou nessa questão do LinkedIn, Isabelle. Beleza, Diogo, legal, Isabelle. Isabelle falou que eu preciso usar mais o LinkedIn para poder buscar essas pessoas, mas cada área tem as suas palavras-chave. Isso é importantíssimo. Como é que... Tem gente que nunca sabe nem que acha que palavra-chave é só hashtag. Como é que a gente pode ir? Quem nunca olhou uma vaga e falou assim, essa vaga é perfeita para mim? e não foi nem chamado para entrevista, né? Por quê? Porque, cara, literalmente você precisa colocar no seu posicionamento, no seu currículo, lá no seu LinkedIn, na sua bio, que você faz exatamente aquilo. E pensa assim, a gente está cada vez num mundo mais tecnológico. E os recrutamentos, muitas das vezes, já vai por palavra-chave. Então, poxa, se eu sou vendedor, eu tenho que escrever lá, vendedor. Exatamente como a área está buscando, como a vaga está buscando, para poder dar match. Porque não espere que o recrutador interprete o seu perfil como um perfil que seja compatível para a vaga. Pensa que tempo é dinheiro hoje. E é uma coisa muito escassa. Então, ele vai pelo que está óbvio ali. Ou o que é mais fácil. Então, cara, literalmente, qual é a vaga? Eu quero ser cientista de dados, de novo, voltando. Deixa eu abrir aqui uma vaga. O que estão pedindo? Não sei o que lá, X, Y, Z. Eu faço isso? Então, eu vou escrever exatamente assim na minha bio. Na bio. Na bio, no currículo, sim, né? Pra quê? Pra que a pessoa entenda que você tem aquele perfil da vaga. Às vezes, você pode não atuar de alguma forma na sua vaga hoje com aquele pré-requisito que está sendo te demandado. Mas, de alguma forma, você já pratica. Vou dar um exemplo. Power BI, sei lá, um negócio. Pode ser que o que você faz hoje, você quer migrar para a área de dados. Pode ser que a sua função original hoje, dentro da empresa, não te demande você utilizar o Power BI. Mas você tem experiência. Bota. Você sabe fazer aquele negócio. E bota como tá na vaga, literalmente. Porque você precisa ser chamado. Para você ser chamado, você tem que chamar a atenção. Tem alguma dica que a gente possa dar, Isabelle, do tipo assim, eu tenho a mente muito, né, sei lá, acho que para grandes empresas assim é só indicação, e acaba sendo mesmo, né? Então, eu já estou de boa em relação a isso. Uma estratégia que eu usei bastante, consegui fazer muitas entrevistas de janeiro até março, foi quando eu fui contratado, olhar pequenas e médias empresas, olhar aquelas vagas das últimas 24 horas e, sei lá, ser um dos 15 primeiros a mandar o currículo. É certo que vamos chamar. E olhar aquela vaga ali com todos os pré-requisitos que, cara, eu tô realmente encaixado ali. Tá tudo amarradinho, o cara vai olhar meu currículo e vai me chamar para entrevista. Tem alguma dica que a gente possa dar em relação a isso? Até daqueles filtros que a gente coloca para notificar a gente? Assim, eu acho que... Eu não sei se funciona muito de ser um dos primeiros, tá? Porque muito provavelmente a triagem do currículo, ela vai ser até de forma automática. Uhum. E aí, é exatamente escrever o que eles estão pedindo. Tipo... sei lá, me fala uma experiência que você tem. Eu tô ruim de exemplo hoje, vai.
Qual tipo? Qualquer experiência, qualquer atividade que você faça. Não sei, Prospecção. prospecção. Prospecção, prospecção Prospecção ativa. outbound. Prospecção outbound. Sim, Tem que escrever exatamente. com todas as letras. As pessoas, às vezes, elas não querem ter um trabalho. O que elas fazem? Elas montam um currículo padrão e elas utilizam aquele currículo em diversas áreas, em diversas vagas. Aí ela encontra uma vaga perfeita, mas ela está usando aquele currículo padrão. E aí ela não é chamada porque ela não adaptou para a vaga. Dá trabalho Sim. isso, mas adapte. Adapte para colocar exatamente o que a pessoa está pedindo. Claro, se for verdade. Se for verdade. Porque é isso que vai chamar atenção. Sim, eu falar, eles vão dar, vai dar check. E por sistema, literalmente. Isso bate, isso bate, isso bate, isso bate. Opa, deixa eu ver. E aí lá na entrevista você conta, você explica. Mas você tem um desafio inicial, que é ser visto e se destacar em meio às outras pessoas. Sistema que você diz são os canais de recrutamento aí que a gente vê muito hoje, ou algum sistema interno empresarial mesmo? É que tem muita... Existem... Para triagem de currículo, eu não vou usar nome assim, que eu confesso que não sou muito boa nisso. Mas para triagem de currículo, pensa numa vaga, às vezes, no LinkedIn, tá? A pessoa vai lá, recebe, sei lá, 1000 indicações. Humanamente, o recrutador ele não consegue sentar e olhar todos os currículos. Então, existe um sistema, literalmente, que valida as palavras. Sim. Por isso que é importante. A mais famosa aí vai a GUP, Exatamente. né? É isso. Exato. Até nisso já tem automação, então, né, Isabel? Automação, exato. Sim. Ele vai olhar e falar, isso aqui, não, sobrou 10 currículos. Você Sim. pode ser o melhor candidato, mas se você não conseguir expressar no papel que você tem aquelas competências, aquelas habilidades, aquelas experiências que estão sendo requeridas para a vaga, você não vai entrar. Dica do pessoal da GUP aí, se quiser vir aqui, porque assim, eu já vi que a GUP ela é totalmente personalizada. Tem muita gente que acha chato, um saco, Sim. quando vê que é pela GUP. Esquece, filtra só candidatura simplificada. Só que eu já li um artigo que quem deixa a GUP chata é o recrutador. Você pode simplificar muito mais para que ela faça uma triagem mais fácil. Então é um assunto meio cabuloso aí, né? É porque, assim, ele quer filtrar o máximo possível. O máximo. Então, algumas coisas parecem boba, mas ele tá botando ali justamente para eliminar a pessoa. E pegar só, digamos, eu vou usar a expressão nata, mas não necessariamente. Sim. Mas só o que tiver mais redondinho para vaga, porque ele tem N outras coisas para fazer. Assim. E aí precisa reduzir o tempo. Sim. E vale muito a pena você perder não, você investir tempo para poder fazer, preencher personalizado, né? Para uma empresa Senão legal. o próprio recrutador, por mais que haja uma automação, quando ele for te entrevistar, ele vai saber que você passou por cima de um monte de coisa aqui, e aí? Sim. Né? Então, vai ver que você dedicou tempo, né, em estruturar melhor ali na descrição da sua tarefa, vai ver que não foi algo padronizado, que você copiou e pulou para 30 empresas. Gente, eu já fiz muito, tá? Quem nunca? Não, todos nós. Eu já fiz muito. Ansioso do jeito que sou, fui vaga para GUP. Não me inscrevia de jeito nenhum. Ia lá no LinkedIn da recrutadora da vaga, adicionava ela, mandava mensagem no direct dizendo que não consegui fazer o processo pela GUP. Ela pedia meu currículo. Aí, ótima tática. Deu Ótima certo? tática. Olha aí. Pode botar como dica para as pessoas. Algumas Quem nunca falavam. desistiu por isso, né? Algumas falavam só por lá, pela plataforma. Mas tinha outras que falavam, não, Marlon, manda aí teu currículo e tal, que eu vou te indicar. Deu certo. Deu certo. Mas vamos entender, cada caso é um caso, né, gente? Pra gente também não pular etapas que pode ser ruim depois. Sim. Antes de encerrar esse assunto, Isabel, só queria dar meu adendo, a gente tá falando de LinkedIn aqui, são 2 pontos. Primeiro, já passou um pouco desse tema, mas eu quero voltar porque eu acho muito importante. A gente tá falando sobre, né, às vezes, olhar pro colega do lado e pedir a opinião dele. E é bom porque ele se sente valorizado, né? Você já tem ali um canal de abertura, isso abre um canal de troca entre vocês. Se você pedir uma ajuda para ele sobre algum ponto que melhoria seu, ele vai se sentir confortável para poder pedir de volta. E pode nascer dali, né, uma grande parceria, né? Um vai ajudando o outro. E aí, por que eu lembrei disso? Porque no LinkedIn, que a gente falou agora há pouco,
Muitas pessoas, muitos profissionais, Isabelle, quando conquistam um grande objetivo, quando finaliza um projeto que deu certo, quando atinge uma meta, vai lá agradecer, ele agradece aos seus gestores e fica por isso mesmo. Às vezes agradece até gestor que nem é da área dele. Faz questão de colocar todos os gestores. Pois é. E o seu colega do lado ali, cara, eu tenho certeza. Todo profissional, se você atingiu aquele objetivo no mês, no trimestre, no semestre, eu tenho certeza que teve pelo menos uma pessoa do seu time ou do time ali que está com você que te ajudou. Alguma coisa que aquela pessoa te ajudou. Seja com algum elogio ou alguma crítica. Então, por favor, você que está usando o LinkedIn, quando você for bater a próxima meta, seu projeto que você está fazendo agora der certo, seu relatório der certo, elogia seu colega do lado aí, parabeniza ele no LinkedIn, marca lá ele também no post, que seus gestores, é importante você agradecer seus gestores, mas junto com eles também tem seus pares que estão no dia a dia. Então, agradece, faz essa menção aí que é super merecedor. E se teu gestor não te ajudou em nada, não seja puxa-saco não, cara. Não bota o nome dele, não. Eu vou entrar num outro tema que eu acho que é importante, que o foco, não sei como é que a gente está de tempo, 9. Tem tempinho. o foco principal do LinkedIn é gerar networking, né? Sim. E às vezes as pessoas confundem muito o que é fazer networking. Elas acham que marcar uma pessoa no LinkedIn e citá-la, ou parabenizar, ou fazer alguma coisa, ela vai estar gerando networking. Sim. E o que é o networking? É você gerar valor para uma pessoa. Então, não adianta você puxar saco do seu chefe, você puxar saco de um colega, ou alguma coisa nesse sentido. A pessoa ela não vai lembrar de você, não vai te indicar por causa disso. Mais importante do que isso é pensar, cara, como que eu posso contribuir de alguma forma? Sabe? A regra número 1 do network é primeiro gere valor. Às vezes é criando um artigo, um conteúdo. E falando, sei lá, você quer se aproximar do seu chefe? Tá, vamos pensar assim. Você quer aproximar de um diretor, de alguém da empresa? Cara, pelo que esse cara se interessa? Marcar Sim. ele agradecendo, ele vai falar, beleza, você, mas a torcida do Flamengo faz isso. Legal, é. Qual que é o tema que ele se interessa? Será que se eu mandar um artigo, de repente não vai chamar um pouco mais de atenção? Será que, poxa, aqui ó, lembrei, achei interessante, pode ajudar a empresa. Comece a gerar valor para as pessoas, porque quando você gera valor para a pessoa, você gera, falando de vendas, você gera o gatilho da reciprocidade. Sim. Então, a pessoa ela vai querer te ajudar. Ela fala, pô, ele me ajudou em determinado momento. Deixa eu ajudar também. Não é elogiando, não é curtindo, não é botando a make, você vai ter mais network, que você vai expandir sua rede, você vai estar só puxa saco. Sim. As empresas, por default, hoje, elas estão fazendo uma premiação semanal para dar uma movimentada, para dar uma engajada, para dar uma motivada na equipe. E aí sempre tem um rankzinho, ou então tem a foto, e a galera costuma colocar a foto. É nessa hora de compartilhar o que fez diferente, de dar dicas para quem te segue, para as tuas conexões, que eles só agradecem o gestor. Exato. Cara, é muito chato isso. Exato. E só posta quando bate meta. Aí tu fala, cara, vou esperar o fulaninho aí que dia 1º ele vai aparecer, mas ele não bateu a meta, então só vai aparecer no outro mês se bater. Então já fica até uma figurinha carimbada, ele só aparece quando bate meta. Caramba. Virou um Instagram empresarial, só posta coisa boa. Então acho que a gente tem que mudar um pouquinho esse mindset de LinkedIn, que a gente está usando errado, e as pessoas, quando entenderem isso, talvez tenham mais sucesso em outras pontas aí. Eu acho que uma forma de usar ele bem é justamente gerando conteúdo, né? Produzindo algo para as pessoas, não... Enfim, protestando, ou falando... Bati 300% da meta, sempre tem. Pois é. Ah, parabéns. Legal. E aí? É verdade. Estamos chegando no finalzinho. Só um ponto que eu queria deixar, você que tem muita experiência, Isabelle, sobre os requisitos da vaga, que o Marrom comentou. Boa. Eu vou agora me fugindo da memória, mas tem uma universidade, se eu não me engano, uma consultoria, na verdade, que quando aparecem os pré-critérios da vaga, as mulheres, quando a profissional mulher, ela vê que ela não atende tem 12. Se ela não atender 1 ou 2, as mulheres tendem a não se candidatar, Marrom. Em contraparte dos homens, se ele vê que tem 4 ou 5... Se vê que tem 1, já vou embora. 4 ou 5 não atende, e mesmo assim ele avança. 70% das mulheres sofrem com a síndrome da impostura. E é exatamente isso.
O homem, ele procura algo para validar que ele tem competência. A mulher, ela procura algo para validar que ela não tem competência. Exato, Isabelle. É uma baita de uma autossabotagem, Demais. literalmente. A gente fala, pera, deixa eu tentar assim mesmo. Assim, o que vai acontecer de errado se você se candidatar pra vaga e não passar? Sim. Se você não tem um pré-requisito, quem tem que julgar se você tá apto ou não é a empresa, não é você. Quem tá avaliando, né? É, exato. Joga isso pra conta deles. Deixa eles avaliarem, faz a sua parte. E tá Sim. tudo bem, se não passar, tem outras e outras e outras. Tem. Mas a gente se cobra demais, viu? Acho que também tem a parte da pressão externa também, né? Também Sim. isso influencia muito, né? Uhum. Infelizmente. Cultural, enfim, Cultural, uma muita série de coisa. coisas que tá relacionado. Quando a gente fala pegando um gancho, né, da síndrome da impostora, além da autossabotagem, tem muito da questão cultural. A gente vê num ambiente machista, de a gente crescer num ambiente assim, da mulher ela ter vários papéis ao mesmo tempo. Então existe uma pressão e uma autocobrança quase que natural maior da mulher em relação ao homem, assim. E aí ela tem que pesar uma série de fatores para poder avançar. E muitas das vezes ela é a candidata ideal, ela é a candidata perfeita, ela tem muito mais competência, mas ela acaba não avançando. Tem muita gente que está ouvindo a gente, vendo que já deve ter passado por isso, se identificou e deve estar pensando, lembrando de alguma oportunidade que ela Sim. queria muito, mas acabou não avançando, né? Não se candidatando, na verdade. É, Né? exatamente. Pensa que, na pior das hipóteses, o que pode acontecer é você não passar. É. E na melhor é você passar. Então, Custa nada tentar. não custa nada tentar. Você já não tá lá dentro mesmo? Pois é. Muito bom. Estamos chegando ao final. Cara. Alguma consideração aí, Marrom? Só que passa muito rápido, tá ficando clichê falar isso. Acho que a Isabelle vai ter que fazer mais uma ponte aérea aí pro Rio pra gente Só me convidar. falar outras coisas que a gente ainda queria falar. O tempo realmente tá curto, mas acho que atrelado a outras coisas a gente pode trazer outros assuntos também. Acho que tem muita coisa pra contribuir, né, Diogo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Antes de agradecer a Isabelle, vamos fazer nosso jogo final. Né? Verdade. O jogo mais falado do YouTube hoje, né, dos podcasts, que é o Pinga Fogo. Nossa dinâmica rápida. Você já conhece, Isabelle? Mais ou menos. É baseado naquele quadro da Marília Gabriela. A gente fala uma Isso. coisa, você completa a frase, né? Ou responde com um trecho curto. Uma palavra, né? O trecho curto. Tá bom. Tá bom? Vamos começar? Pronto? Bora. Preparado aí? Sempre. Eu primeiro? Vai lá. Maior conquista da carreira. Maior conquista da carreira. Eu acho que hoje a minha empresa, assim. Legal. Sim. Qual o legado que você deixou? Um legado que você deixou por onde você passou, Isabelle, que você tem certeza que deixou? Eu tenho certeza que eu deixei um legado no Tom. Assim, eu vi aquele negócio crescer e eu ajudei a construir um time e eu saí de lá com muita convicção de que eu deixei minha marca carimbada lá. Pra mim, talvez seja um dos maiores orgulhos também que eu tenho na minha carreira. Acho que as duas coisas se conectam. Boa. Se liga no tom e na de seta. Qual a maior lição, assim, de trajetória profissional? Cara, aprender a se valorizar. Ninguém vai fazer nada por você. Você pode ter o melhor gestor do mundo, você pode ter a melhor colega do mundo, você pode ter a melhor mãe, o melhor pai. Só depende de você. E quando você não entender que tá nas suas mãos e que você precisa se valorizar e se reconhecer, né? Acho que sendo redundante, as coisas não vão. Só depende de você. Boa. Um erro, uma decisão errada que te marcou, Isabelle. Decisão errada? Eu não sei se é decisão, mas a falta de. Eu acho que é não se posicionar, digamos assim. Talvez, se eu tivesse que consertar, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque pelo menos eu aprendi e eu tô onde eu tô por causa do que eu fiz. Mas eu acho que deixar de me posicionar em determinadas situações, hoje eu não faria mais. E isso vem do não, isso vem da autossabotagem, vem de uma série de coisas. Boa. Vai se sentir realizada quando? Eu já me sinto, de verdade. Eu aprendi muito a... Não adianta eu esperar sei lá, faturar R$1 milhão, ter um carro, fazer tal viagem para ficar realizada, porque senão isso nunca chega. E aí vai estar sempre faltando e isso acaba ocasionando uma série de coisas que a gente vê hoje, que eu já passei, sabe? De saúde mental, pode ser até um outro tema. Sim. De saúde mental e tudo mais. Então, cara, olha o que eu já tô fazendo. De Muito pegar bom. mais leve comigo, já tô satisfeita, assim. Dá pra melhorar? Dá, sempre vai dar. Dá pra ir mais? Dá, mas tô bem com o que Pouco eu a tenho. pouco. Então, bom. para Isabelle, sucesso é?
Sucesso é... Hoje, se eu fosse resumir, é conseguir ser eu mesmo. É conseguir fazer o que eu quero. É conseguir ir na direção dos meus objetivos, assim, e ter clareza disso, sabe? Saber que eu tô no rumo certo. Apesar de, às vezes, você pode não ter o resultado no momento, mas saber que você tá indo numa direção, isso pra mim é um baita de sucesso. Boa. Pra finalizar, tem algum ritual, alguma coisa que você gosta de fazer antes de trabalhar? Alguma mania, superstição, não sei. Olha, eu não vou dizer que é mania, eu vou trazer um negócio que é diferente, vai. Vocês já ouviram falar em ancoragem? Claro. Já. Sim. Eu vou falar de duas coisas, duas manias. Primeiro, quando eu vou dar uma palestra, eu tenho mania de dar uns pulinhos para ver se entra energia, Aham. para poder entrar no clima, ligar a música alta. Então, isso eu tenho que fazer 5 minutos Sim. antes para poder entrar no flow. E se eu for uma das minhas formas de captura é fazer uma sessão inicial de vendas, né? A reunião de vendas. E eu sou uma pessoa que eu tendo a querer fazer tudo pro cliente quando eu esqueço de vender. E aí eu tenho uma ancoragem, duas, na verdade, que é uma eu bato assim no peito para criar criar um pouco mais da autoconfiança e de fazer assim que é pra ficar séria. Sim, Então tá. é quase que um ritual para eu conseguir focar que naquele momento é o momento de venda, vai. Muito bom. Muito bom. Chegamos ao fim, Diogo, mais um episódio zaço pra variar. A gente tá falando só de coisa legal, só de coisa boa, com pessoas incríveis. Quinto episódio na semana que vem. A gente vai tentar manter a média de gravar um por semana para trazer bastante conteúdo para vocês. Chegou ao fim, Diogo quer agradecer, fazer nossos agradecimentos finais aí. Claro, muito prazer. Mais uma vez estar com o grande Marlon, grande Marrom, Isabelle de Seta. Antes de agradecer rapidamente, nunca é demais lembrar, pessoal. Tá vendo aqui embaixo? Ó, curte aqui. Tá vendo esse aviãozinho aqui no Instagram? Manda para uma pessoa, pode ser só uma. Escolhe alguém aí da sua lista e manda. Comenta aqui embaixo, o que você achou? Manda uma pergunta para a Isabelle que ela vai te responder. Manda aqui embaixo qualquer coisa. Pergunta, um comentário, uma reflexão. Segue a gente aí que vai ajudar muita gente, como o Marrom falou, ajuda muito a gente conseguir seguir crescendo e ajudando cada vez mais pessoas. Isabelle, muito obrigado. Foi uma honra grande ter você aqui. Pela disponibilidade, pelo tempo. Muito obrigado mesmo pela participação, viu? Eu que agradeço, a honra foi toda minha. Espero ser convidada de novo, viu? Vou Com querer vir certeza. mais vezes. Vai Podem ser. me chamar, adorei estar aqui com vocês. Obrigada de verdade. Parabéns por esse projeto. Aproveitando o gatilho do compartilhar, para de compartilhar meme, compartilha coisa legal. Isso aí. Compartilha conteúdo, vai, ajuda. E parabéns, de verdade, viu? Acho que é um baita de um projeto. Vocês vão ajudar muitas pessoas nesse sentido. E se eu puder contribuir de alguma forma, contem comigo. É isso que a gente quer. Já tá ajudando muito. Pô, galera, Café com Lead, tudo o que você precisa saber sobre o mercado de trabalho.